Olá, meu nome é Lucas Gabriel Rocha Araújo, acadêmico de Direito na Unitins no primeiro período, e vou falar um pouco sobre o livro O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil. O livro foi escrito pelo antropólogo Darcy Ribeiro e foi publicado em 1995. A obra tem como objetivo principal compreender a formação do povo brasileiro, a partir da análise de suas raízes históricas, culturais e sociais. Na introdução do livro, o autor destaca a importância da diversidade cultural do Brasil. Foi formada a partir da mistura de vários povos e culturas ao longo da história. Além disso, o autor discute a questão da identidade nacional e ressalta que a identidade nacional foi construída de uma forma complexa e multifacetada, devido à grande variedade de culturas, línguas e povos que aqui vivem. Darcy Ribeiro argumenta que a formação do povo brasileiro não foi um processo homogêneo, mas sim uma mistura de diferentes povos e culturas. O capítulo Cativeiro Indígena aborda sobre a escravidão indígena no Brasil. Como todos nós sabemos, o primeiro contato econômico entre os nativos do Brasil e os portugueses ocorreu logo após o descobrimento, onde os portugueses se aproveitaram dos indígenas para cometer a exploração do pau-brasil. Mas, com o avanço da colonização, a economia da colônia foi começando a se basear principalmente na produção açucareira, o que demandava grande número de mão de obra. Já que os escravos africanos eram caros, a escravidão indígena predominou no primeiro século, já que os senhores de engenho recorreram a expedições conhecidas como bandeiras de apresamento para escravizar indígenas. Entretanto, impedimentos legais foram surgindo. Em 1570, através da Carta Régia, houve o primeiro impedimento de escravidão indígena, onde só seria aceita a escravidão indígena por meio de guerra justa, ou seja, só seria aceito que o índio fosse escravizado se houvesse um conflito entre o índio e um colono. Mas o interesse econômico falou mais alto e várias autoridades faziam vista grossa, por isso a escravidão indígena continuou forte aqui no Brasil. Darcy Ribeiro ainda nos lembra que foi instituído a escravidão voluntária, ou seja, o indígena a partir dos 21 anos de idade poderia se vender, além de que as pessoas poderiam comprar também crianças indígenas e criá-las para o trabalho, o que não deixa de ser uma forma de escravidão. Apesar de tantas regulamentações, Darcy nos lembra que para basicamente um índio ser escravo, o único critério era ele ser índio, já que a Carta Régia deixava muitas brechas para isso, já que era basicamente só um colono brigar com o índio e declarar guerra justa, e nisso já ganhava legalidade para o índio ser escravizado, já que também era muito rentável. Darcy cita que um escravo indígena custava 1/5 de um escravo negro, ou seja, era um negócio rentável. Os escravos indígenas, ao invés de serem incorporados na nossa sociedade como cidadãos, eles começaram a ser incorporados basicamente como burros de carga, já que a cada dia descoberta era mais uma carga de trabalhadores cativos, ou seja, nunca deixou de ser um negócio rentável a escravidão indígena. Darcy Ribeiro cita também a questão dos jesuítas. Os padres jesuítas vieram com a missão de catequizar os indígenas, gerando alguns conflitos com a coroa, ainda mais porque os jesuítas eram contrários à ideia de escravidão, o que também deu início ao primeiro processo de interiorização do Brasil, já que alguns jesuítas fugiam com os índios para o norte brasileiro e lá davam continuidade às suas missões. E dentro dessas missões existia o trabalho do indígena para se manter, mas também acabava que o indígena era redigido a um trabalho compulsório em prol do bem comum. Mas, pior que esse trabalho compulsório em prol do bem comum, veio depois da expulsão dos jesuítas, já que essas missões no norte do Brasil foram entregues em sua maioria para civis, o que viram ali uma forma de tirar vantagem e transformaram a condição do indígena quase em escravo novamente, já que eles eram explorados em intensas horas de trabalho e também sofriam com as doenças trazidas pelos colonos, ou seja, houve basicamente um genocídio com os indígenas. Darcy nos lembra que é muito difícil contar quantas pessoas, quantos indígenas morreram nesse processo, já que é um número muito alto e que afetou várias aldeias.
É muito importante lembrarmos de todos esses acontecimentos relacionados aos indígenas, já que eles eram os povos que estavam aqui quando os portugueses chegaram e foram povos que sofreram depois dessa chegada. Além de que eles foram bastante importantes na formação da identidade nacional brasileira, já que eles contribuíram bastante com costumes, culturas, etc. E foi isso, galera, isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção de todos.